Hoje nós vamos falar sobre os esteroides anabólicos androgênicos. Vamos falar rapidamente sobre o seu uso terapêutico e o seu uso para aumento da performance nos esportes e na estética corporal. Vamos apontar os benefícios, mas também os riscos dos efeitos colaterais graves. Se esse é um assunto do seu interesse, não deixe de se inscrever e continuar acompanhando o nosso canal. Ao longo das semanas, nós vamos continuar compartilhando informações sobre performance esportiva, sobre o treinamento, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Este vídeo tem um caráter puramente educativo e informativo, e não para condenar, julgar ou culpar qualquer atleta ou pessoa que faça uso do recurso dos esteroides anabólicos androgênicos para aumento da sua performance ou da sua estética corporal. Diferentemente de quem pensa que os esteroides anabolizantes androgênicos são vilões, eles são utilizados sim para o tratamento e controle de diversas doenças. Inicialmente, seu uso terapêutico era para pacientes com queimaduras, deprimidos, em recuperação de grandes cirurgias e também para restabelecer o peso corporal dos sobreviventes dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, os esteroides têm sido administrados no tratamento de deficiências androgênicas, hipogonadismo, puberdade de crescimento retardado, micropênis neonatal, deficiência androgênica parcial em homens idosos, deficiência androgênica secundária a doenças crônicas e na contracepção hormonal masculina. São usados também no tratamento da osteoporose, de anemia causada por falhas na medula óssea ou nos rins, no câncer de mama avançado, em garotos com estatura exagerada e até em situações especiais de obesidade. Atualmente, os esteroides anabólicos são usados no tratamento de diversas doenças, como a AIDS, anemia, cirrose hepática, alguns tipos de câncer, osteoporose, entre outros. Os esteroides anabólicos também são indicados para pacientes que ficaram muito tempo de cama e precisam ganhar musculatura. Em relação aos efeitos colaterais, a maioria advém do uso indiscriminado, abusivo e não terapêutico, sendo utilizado geralmente por indivíduos que objetivam melhorar a performance esportiva e estética, com dosagens que costumam ultrapassar 100 vezes a dose terapêutica. Problemas dermatológicos. Dentre os efeitos dermatológicos observados, encontra-se a acne, que ocorre em aproximadamente 50% dos usuários de anabolizantes e é um forte indicador clínico do abuso dessa substância. Outros distúrbios são seborreias, cistos sebáceos, estrias atróficas e infecções secundárias. Ginecomastia. O uso abusivo dos esteroides anabolizantes leva a níveis suprafisiológicos de testosterona. Isso bloqueia a secreção hipofisária pulsátil de LH e FSH, hormônios responsáveis por estimular os testículos a produzir espermatozoides e testosterona. Ou seja, muita testosterona vinda de fora faz com que o corpo bloqueie sua própria produção na tentativa de manter o equilíbrio. Após a cessão do uso desses anabolizantes, o corpo demora a retomar sua produção normal. Isso leva a um estado de baixa testosterona no organismo, denominado hipogonadismo, que leva a uma desproporção entre os níveis de estrogênio e testosterona no corpo, prevalecendo o estrogênio, que irá estimular o tecido mamário, levando à ginecomastia. Além disso, o uso dos esteroides pelo grande excesso de testosterona estimula no organismo uma grande conversão de testosterona em estrogênio pela aromatase, novamente na tentativa de manter o equilíbrio. Com o excesso de estrogênio haverá mais um fator para o desenvolvimento da ginecomastia. O tempo sem uso dos anabolizantes para reverter esse quadro depende de vários fatores, como o tempo de uso e a dose utilizada. A ginecomastia também depende desses fatores e muitas vezes é irreversível com a interrupção do uso, sendo necessários outros tratamentos. Quando utilizados na puberdade, podem causar o fechamento das epífises ósseas, acarretando déficit final no crescimento em consequência do amadurecimento ósseo precoce, podendo ocasionar profunda virilização em indivíduos saudáveis. Estudos apontam o mau uso dos anabolizantes a mudanças súbitas de temperamento e a síndromes comportamentais dentro e fora dos esportes. Outros estudos apontam atos agressivos, brigas, agressões e até crimes contra a propriedade. Nas alterações psicológicas, deve-se levar em consideração o perfil individual, visto que alguns podem ser mais suscetíveis aos esteroides anabólicos androgênicos. Algumas das alterações psicológicas negativas relacionadas ao uso abusivo dos esteroides observadas são o aumento da agressividade, irritabilidade, depressão, mania e psicoses. Diversos estudos têm demonstrado que os esteroides anabólicos causam dependência em usuários atletas competitivos e recreacionais, provocando assim a síndrome de abstinência ligada a síndromes comportamentais. Alguns autores vincularam o uso dos esteroides ao narcisismo patológico em culturistas e levantadores de peso, e alterações masculinizantes nas mulheres.
No caso das mulheres, o uso dos anabolizantes pode gerar características masculinas no corpo, como engrossamento da voz e surgimento de pelos além do normal. Além disso, o aumento do tamanho do clitóris, irregularidade ou interrupção das menstruações, diminuição do seio e aumento do apetite. Câncer, tumores, complicações hepáticas são associadas ao uso abusivo dos esteroides anabólicos androgênicos. Um ex-atleta de expressão internacional do fisiculturismo passou por uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Primeiro, ele teve problemas nos rins, resultando em um transplante. Nos últimos meses, devido a algumas complicações de saúde, ele foi submetido a uma amputação parcial na perna direita. Outro atleta de expressão internacional também teve sua morte associada ao uso abusivo de esteroides anabólicos androgênicos e problemas cardíacos e renais. Estudos apontam que o efeito da associação dos anabolizantes e treinamentos resistidos podem ser muito prejudiciais para a estrutura e função cardíaca e podem estar associados à morte súbita de jovens atletas. Os anabolizantes agem em todos os músculos do corpo, aumentando o tamanho deles. Como o coração é formado por um músculo, sofre os mesmos efeitos. O médico Cláudio Pavanelli explica que o crescimento do músculo cardíaco provocado pelos anabolizantes faz o tamanho da cavidade cardíaca diminuir. Em um atleta que não toma anabolizantes, o músculo cardíaco também cresce, resultado do treinamento físico, mas o crescimento envolve todo o coração, aumentando o tamanho de sua cavidade. No caso dos anabolizantes, o músculo cardíaco fica mais espesso, por isso a cavidade cardíaca diminui. Os anabolizantes podem prejudicar a expressão ventricular normal de genes para proteínas contráteis, podem também promover a reexpressão de genes característicos da vida fetal no miocárdio hipertrofiado, sendo ela, por vezes, um importante fator capaz de contribuir para a gênese de hipertrofia cardíaca patológica. Em relação aos problemas cardíacos, os especialistas afirmam que não é possível antecipar todos os riscos, mas que o acompanhamento médico é importante. Em alguns casos, a doença no coração apenas se manifesta uma vez na hora da morte. Geralmente, as vítimas de morte súbita apresentam alguns fatores de risco que devem se levar em conta no histórico familiar. Em relação aos esteroides anabólicos, a percepção do resultado, considerada satisfatória, é um potencial mantenedor da utilização dos anabolizantes. Um dos perigos dos anabolizantes é que seus efeitos colaterais agudos são tolerados como reações normais e os mais graves tendem a ser esquecidos. No caso da continuidade da utilização dos anabolizantes, a insatisfação e o medo de perder a forma acompanham o sujeito como uma sombra, fazendo-o buscar cada vez mais injeções de anabolizantes. No caso da estética, a imagem que o indivíduo vê refletida no espelho lhe satisfaz e o motiva a querer mais. O corpo modelado é uma fonte de prazer reforçada pelo olhar social e pelo incremento da autoestima, incentivando a manutenção da forma e a procura para melhorá-lo, o que só é obtido por intermédio de sucessivas aplicações de anabolizantes. A aparência de um corpo saudável com os anabolizantes é apenas superficial, uma vez que diversas pesquisas já destacaram os efeitos adversos causados pelo uso inadequado dos esteroides anabolizantes. Santarém afirmou que atualmente estamos vivendo, em relação às drogas anabolizantes, uma situação semelhante à que ocorreu com o tabagismo no início do século passado. A utilização por um grande número de pessoas aparentando ter boa forma e saúde tende a estimular a noção de segurança. Em relação aos anabolizantes nos esportes, ele não está restrito apenas ao fisiculturismo, mas ele abrange diversas outras modalidades esportivas de alto nível. Como os atletas de alto nível são sinônimos de saúde e de sucesso, os anabolizantes acabam chegando a outras esferas da sociedade. Diante dos fatos, dos estudos e pesquisas científicas, cabe a cada um fazer as suas escolhas pessoais. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com você de alguma forma. E novamente peço a sua ajuda para se inscrever e fortalecer o crescimento do canal. No próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre as questões cardíacas dos anabolizantes e a miostatina.